Sejam bem-vindos. Se você nos visita pela primeira vez, você é muito bem-vindo nessa comunidade. Nós esperamos que você tenha sido muito bem recebido e se está considerando a possibilidade de congregar conosco, você será muito bem-vindo nessa igreja. Hoje nós vamos dar início a uma nova série. É uma série curta, de 7 pregações, e vamos falar sobre encontros com Jesus. No entanto, essa série se chama Quando Encontrei Jesus, porque nós vamos trazer 7 encontros, momentos em que pessoas foram ao encontro de Jesus. Quando ouviram falar de sua história e foram encontrar-se com ele, como é hoje, a história de hoje. Quando vamos falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, ou quando Nicodemos vai ao encontro de Jesus. E o tema da ministração de hoje é o que está na tela. O verdadeiro cristão, nem tudo que reluz é ouro. E a gente vai ler os versículos de 1 a 8 de João capítulo 3. E a ideia central da pregação de hoje é que está na tela. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Na sua opinião, cristianismo é uma questão de escolha? Você acha que você simplesmente escolheu ser cristão? Olhou no cardápio das opções, cristianismo, judaísmo, hinduísmo, espiritismo e assim por diante, e você, não, eu vou escolher essa aqui, cristianismo. Avaliou os prós e contras de uma e de outra e decidiu por ser um seguidor de Jesus. Será que isso é cristianismo? Claro, a maioria do Brasil é cristã. Não tenho números do novo censo, mas sabemos que a maioria do Brasil se intitula cristão. Por assim dizer, escolheu o cristianismo. E a maioria desses é católico. Temos também visto, e muitos são católicos por tradição. Nascem em uma família católica e se intitulam como tais. Por assim dizer, escolhem o catolicismo. E agora temos visto um movimento de migração para as igrejas evangélicas. Há um crescente aumento aí no número de evangélicos no Brasil, um aumento considerável e exponencial. E muitos então pensam, eu escolhi ser cristão, eu escolhi ser evangélico. Mas, repito, será que cristianismo é mera questão de escolha? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Percebe a importância desse assunto? Pessoas que diante de Jesus, na sua vinda, vão dizer, Senhor, eu profetizei em teu nome, eu fiz milagre em teu nome, eu falei do teu nome, e ele diz, não, aparta de mim, não te conheço. Já pensou? Isso nos mostra que cristianismo não é mera questão de escolha, porque essas pessoas às quais Jesus cita, foram pessoas que escolheram segui-lo, aparentemente, mas, no entanto, não entrarão no reino dos céus. É Jesus que está falando. Isso então nos faz concluir que se no grande e glorioso dia, algumas pessoas vão dizer, Senhor, eu estou aí, eu posso entrar, e ele vai dizer, não. Isso significa que essas pessoas que ao longo de suas vidas supostamente escolheram o cristianismo, elas não são verdadeiros cristãos. Portanto, isso significa que existe o verdadeiro cristão e o falso cristão. E você? O que você me diz? Você entende ser cristão simplesmente porque em algum dia escolheu? E diante disso, você se intitula, ou você se considera como um verdadeiro cristão? Então, se Jesus voltasse hoje, o que ele diria para você? Afaste-se de mim, não te conheço? Ou entra, meu irmão, você é meu irmão amado? O que você ouviria de Jesus se ele voltasse hoje? Pois bem, a gente vai ver o diálogo agora entre Jesus e Nicodemos.
e vamos entender o que é o verdadeiro cristianismo. No entanto, nós vamos começar com o que não é cristianismo. E vamos perceber que emocionalismo não é cristianismo. Jesus começava o seu ministério. Então, Jesus, você conhece aquela história do milagre dele no casamento lá em Caná da Galileia, em que ele transforma a água em vinho. Então esse é o primeiro grande milagre, e ele começa a chamar alguns discípulos, e pessoas começam a caminhar com ele. E ele estava lá na Galileia, uma região ao norte de Jerusalém. E então é Páscoa. A Páscoa do judeu, normalmente, sempre que possível, eles iam até Jerusalém, para ir ao templo entregar sacrifícios a Deus, para comemoração da Páscoa, que era uma comemoração à libertação do povo judeu, do povo hebreu, lá no cativeiro egípcio, há séculos antes. Pois bem, Jesus percorre ali cerca de provavelmente entre 150 e 200 quilômetros, saindo da Galileia e indo para Jerusalém, lá chegando para a festa de Páscoa. Agora, olha o que o texto em João capítulo 2, 23 diz, que é o que vem justamente antes do diálogo com Nicodemos, para entendermos o contexto. O texto diz assim, conforme você vê na tela: estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Pois bem, Jesus fazendo diversos milagres, mas, convenhamos, eram milagres absurdos, por assim dizer. Um paralítico que volta a andar, um cego de nascença que começa a enxergar, um surdo que ouve, um mudo que fala, e diversos outros milagres. Porque hoje ainda a gente vê, claro, cremos em milagres, oramos por eles, mas a bem da verdade é que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes assisto alguns cultos pela TV, aqueles que, enfim, passam na TV aberta, e aí aparece um senhor de bengala, e aí o pastor faz uma oração, ele entrega a bengala para alguém, esse alguém apoia ele, e ele mancando, tipo eu, sai andando, e o pastor vibra, é milagre. Irmãos, ele segue com dor no joelho, e ele está ali se esforçando para andar, mas a bem da verdade é que os milagres de Jesus não são pela metade, eles são inteiros. Jesus nunca fez um milagre mais ou menos. Um cego enxergar só de um olho. Ou um surdo ouvir só mais ou menos. Um paralítico andar, mas assim, vai andar, eu não consegui fazer um milagre completo. Isso não existe. Os milagres eram plenos, eram completos. Agora imagine você, vendo um cara que você não sabe quem é, fazendo esse tipo de milagre. Imagine você conhecer aquele cego de nascença que agora enxerga. Você, de repente, é alguém que recebeu um milagre. Ou o seu familiar que era paralítico agora anda. Alguém que foi curado da lepra ou qualquer coisa do gênero. Imagine o rebuliço na região. As pessoas certamente estavam emocionadas. Elas estavam profundamente tocadas por tudo que viam e por tudo que ouviam. No entanto, essas pessoas que diziam acreditar em Jesus, porque estavam tocadas, estavam emocionadas, será que para elas o reino de Deus estava aberto? Olha o que Jesus diz no verso seguinte. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia todos e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus, conhecendo o coração de cada pessoa que estava ao seu redor, sabia que não se tratava de pessoas que verdadeiramente tinham crido nele. Eram pessoas que não tiveram o que chamamos de uma fé salvadora. Eram pessoas que estavam simplesmente emocionadas por aquilo que viam ou ouviam. Portanto, ele está dizendo nas entrelinhas que aquelas pessoas que viram os seus milagres estavam impressionadas e emocionadas, não necessariamente estariam com o seu lugar no reino dos céus garantido. Portanto, isso nos mostra que uma fé alicerçada na emoção, ou seja, na emoção pelo que viu,
na emoção pelo que ouviu, na emoção por uma suposta experiência mística. Essa fé alicerçada nesse tipo de emoção, ela é frágil. Ela é mero sentimentalismo, portanto, ela produz um falso cristianismo. Olha o que Jesus fala em João capítulo 6. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus fazendo milagres e a multidão procurando ele. Por quê? Porque cria nele? Não, porque queria comer pão. Então Jesus passa a dizer: olha, tem pessoas que estão me seguindo por mero interesse. E quando alguém segue Jesus por mero interesse, ou por mero sentimentalismo, a hora que o discurso é apertado, essas pessoas dão meia volta. Olha o que mesmo Jesus diz no mesmo capítulo. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que havia falado, disse-lhes: isso escandaliza vocês? E prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Olha só, pessoas que estavam seguindo Jesus porque ouviam algo interessante, porque viam milagres, porque viam o pão e eles podiam comer daquele pão e do peixe. Na hora em que Jesus aperta o discurso e começa a falar do custo de segui-lo, essas pessoas saem. Pessoas que supostamente então escolhem Jesus, escolhem o cristianismo, movidas por um emocionalismo, essas pessoas têm uma fé frágil. E essa fé frágil não suporta as verdades do Evangelho. Essa fé que é firmada em emocionalismo, em sentimentalismo, naquilo que vê, naquilo que experimenta, não é uma fé que suporta a verdade de Cristo. Ele mesmo fala de implicações de segui-lo, como a gente vê em Lucas capítulo 9. Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Percebe que para ser um seguidor de Jesus não é uma escolha simplesmente porque estou emocionado. Há um custo de ser um seguidor de Jesus. Um seguidor de Jesus, ele nega-se a si mesmo. Ele toma a sua cruz diariamente e segue. Ele está disposto a perder a própria vida por amor a Cristo. Ele não vive mais para si, ele vive para Jesus. Ele não vive mais para os seus planos, ele entrelaça os seus planos nos planos de Deus. Isso é um seguidor de Jesus. É aquele que está disposto a abandonar a própria vida para seguir o Mestre. Agora, aquele que diz: não, eu escolhi Jesus, eu escolhi o cristianismo porque um dia me emocionei, me arrepiei no culto, isso é muito frágil, meus irmãos. Quem escolhe Jesus porque se arrepiou num culto, na hora em que o discurso do pastor, direcionado por Cristo, pelo Espírito Santo, pela Bíblia, for um discurso muito duro, você vai abandonar a igreja. Aí você vai procurar uma outra igreja que não vai falar toda a verdade. Porque Jesus nos apresenta as verdades e nós apresentamos ao nosso povo para ensiná-los. Então, quando a sua fé é alicerçada em algo frágil, quando o discurso aperta, você sai. Mas essa fé, alicerçada na emoção, não é uma fé salvadora. Ela não abre as portas do reino dos céus para você passar a eternidade junto de Deus. Por isso a importância dessa fala nessa noite. Porque se você identificar que a sua fé ela é frágil, se você identificar que a sua fé ela é firmada na emoção, é necessário uma autorreflexão. Porque se Jesus voltar, essa fé não é suficiente para levá-lo para a eternidade. A fé verdadeira, ela gera uma vida de submissão ao senhorio de Cristo. E não uma mera oração simplesmente repetida, porque um pastor falou algo que aquilo tocou o seu coração de forma emocional.
Uma fé genuína, ela está disposta a viver uma vida de obediência a Cristo todos os seus dias. Essa é a fé genuinamente alicerçada. Esse sim é um verdadeiro cristão, que não é cristão porque teve uma experiência, não é cristão porque teve um choro num culto, ainda que possa. Não é cristão porque algum dia respondeu um apelo do pastor, não. A porta dos céus não se abre para quem se emociona, porque a fé baseada na emoção é uma fé instável, é uma fé de altos e baixos, ora está bem, ora está mal, no que diz respeito à sua crença. E aqueles que firmam a sua fé em suas emoções, precisam sempre desse mesmo estímulo. O culto não arrepiou hoje, então não foi bom. O culto não foi muito barulhento, não teve uma algazarra, então não foi bom. E aí essas pessoas precisam de experiências continuamente, porque a sua fé não está alicerçada em Cristo. A sua fé está alicerçada em emocionalismo. Agora, calma. Bruno está dizendo então que não pode se emocionar, não pode chorar, não pode se arrepiar. Não é nada disso. Quem é que não se emociona na presença de Deus? Quem é que não se emociona diante de verdades eternas? A questão é que a minha fé não está alicerçada em mero sentimentalismo. A minha fé está alicerçada naquilo que Deus fez em minha vida, não no arrepio que eu sinto num culto. Portanto, intitular-se cristão, porque foi motivado por emoção, não garante a entrada no reino de Deus. Você é um desses? Não é sobre excluir emoções, é sobre permitir que elas façam parte de você. No entanto, elas não são o alicerce da nossa fé. Porque quando a emoção é a nossa âncora, é uma fé frágil, que quando o discurso aperta ou quando o problema vem, logo foge, logo dá as costas. Esse é o falso cristão, que não consegue ser um seguidor de Jesus, conhecendo o custo de segui-lo. É um seguidor de Jesus enquanto tem arrepio, enquanto está emocionado. Portanto, emocionalismo não é cristianismo. Mas racionalismo também não é. Agora a gente entra em João 3, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus agora conversa com um homem chamado Nicodemos. Ele é fariseu. Os fariseus eram um grupo que tinha influência política e religiosa dentro dos judeus. Eles eram exímios conhecedores do Antigo Testamento. Eles tinham uma vida moral irrepreensível. Eles viviam para cumprir a lei de Moisés, para cumprir o Antigo Testamento. Nicodemos também era membro do Sinédrio. O Sinédrio era a Suprema Corte dos judeus. Era um grupo de 70 homens que debatia e decidia as principais questões do seu tempo. Eles, inclusive, eram aqueles que julgavam os supostos falsos profetas. Portanto, eles, de alguma forma, analisavam Jesus e procuravam, muitas vezes, derrubá-lo, por assim dizer. Então, Nicodemos era um cara altamente preparado. Um cara que profundamente conhecia o Antigo Testamento e vivia uma vida irrepreensível. E o texto diz que certa noite vai ao encontro de Jesus. Nós não sabemos por que ele foi à noite. Alguns estudiosos dizem que ele foi à noite porque ele não queria ser visto pelos outros fariseus. Outros dizem que ele foi à noite simplesmente porque era o momento em que as multidões não estavam ao redor de Jesus e ele queria conversar com o mestre. Agora, diferente dos outros fariseus que vinham para confrontá-lo, que vinham para falar mal de Cristo, ele vem com outra postura. Ele vem com uma atitude de respeito e ele diz: Rabi, ou seja, mestre, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, com profundo respeito diante de Jesus,
chama ele de mestre e diz: olha, o senhor está fazendo coisa aqui que só pode ter vindo da parte de Deus. Ele era um profundo conhecedor do Antigo Testamento e sabia que aquele homem, Jesus, vinha da parte de Deus. Agora, olha a resposta de Jesus. Vê se não parece que é uma resposta desconexa. Jesus diz assim: em verdade, lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Peraí, o que uma coisa tem a ver com a outra? O cara chega para Jesus e diz: Senhor, olha, os sinais que tu faz aqui só pode ser da parte de Deus. E aí Jesus diz: olha, em verdade, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Parece uma pergunta para o norte e uma resposta para o sul, mas obviamente não é o caso. Jesus estava fazendo uma leitura do coração de Nicodemos. Jesus, conhecendo profundamente o coração daquele homem, fala sobre salvação eterna. Ele fala que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Jesus está dizendo que é necessário algo para herdar o reino de Deus, ou seja, para herdar a salvação eterna. Jesus está dizendo para Nicodemos, nas entrelinhas: Nicodemos, seguinte, cara, reconhecer os milagres que eu faço, ver as coisas que eu faço e dizer que eu venho da parte de Deus, ou mesmo conhecer o Antigo Testamento de cor, isso não é garantia alguma de que você vai herdar o reino de Deus. Nicodemos, um profundo conhecedor do Antigo Testamento, racionalizou. Ele disse: olha, está escrito aqui assim, eu vejo um cara fazendo assado, eu leio, eu vejo, só pode ser da parte de Deus. Nicodemos fez o que nós chamamos de teologia. Ele fez um estudo do Antigo Testamento, um estudo da realidade, comparou e fez uma análise teológica e diz: ele vem da parte de Deus. Agora, a resposta de Jesus nos mostra que o reino de Deus não é lugar de teólogos. Agora, calma. Eu fiz teologia, tem uma galera dessa igreja que fez o que está fazendo e devemos estudar teologia. A questão é que gostar de teologia, gostar de ler a Bíblia, gostar de ler livros de teólogos não garante um lugar no reino dos céus. Por mais que a teologia seja fundamental, ela não garante a entrada na eternidade. Por isso, se o emocionalismo não é cristianismo, tampouco o racionalismo é. Mas tem um terceiro aspecto também. O moralismo também não é cristianismo. Jesus diz: não fique admirado, Nicodemos, por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Pensa num cara que era obedecedor, tá certo? Da lei de Deus. O cara que obedecia o Antigo Testamento. Ele era fariseu. Ele era exímio na lei de Moisés. Não só no conhecimento, mas no cumprimento. Ele era membro do Sinédrio, o grupo dos 70 homens mais influentes do judaísmo. Ele provavelmente jejuava 2 vezes por semana, como era de costume. Ele certamente entregava seus dízimos, era um cara irrepreensível. Mas Jesus diz: você precisa nascer de novo. Como assim? O cara que fazia tudo certinho, Jesus diz: não é por aí. Você precisa nascer de novo. Isso nos mostra, irmãos, que o moralismo não é cristianismo. E olha, tampouco o conservadorismo é cristianismo. Como não, Bruno? Não é. Não são a mesma coisa. Agora, não significa que não zelamos por princípios morais cristãos. Não significa que não zelamos por aspectos de família, somos contra aborto, entendemos que casamento é entre homem e mulher e assim por diante. Com certeza, porque isso é bíblico. Mas crer nesses aspectos simplesmente e viver conforme princípios morais, ou mesmo conservadores, não garante a sua entrada nos céus. Se Jesus voltar hoje, você sobe, você pode dizer: claro, eu faço tudo certinho. Eu pago os meus impostos, quase todos. Eu não traio a minha esposa, a não ser na internet. Eu cuido dos meus filhos, eu
eu não bebo, eu não fumo, como se isso fosse o ticket para entrar nos céus, irmãos. Não é. Não é isso que te garante a entrada no reino dos céus. Jesus está falando com um dos caras mais irrepreensíveis do seu tempo. E ele diz: Nicodemos, você precisa nascer de novo. A sua religiosidade é vazia. Percebe o perigo do falso? Se você compra uma bolsa falsa na 25 de março, ainda que seja errado e pecado, isso não vai produzir grandes efeitos eternos, porque você usa uma bolsa falsa. Agora, se você segue um cristianismo falso, se você ensina um cristianismo falso, isso sim pode ter repercussões eternas. Jesus então alerta os fariseus e os escribas. Olha o que ele diz em Mateus 23. Vocês, escribas e fariseus, atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo conseguem movê-los. Praticam todas as suas obras simplesmente a fim de serem vistos pelos outros. Ai de vocês, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. É Jesus que está dizendo, tá? Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que estão entrando. Olha a importância desse assunto. O religioso não entra e atrapalha a entrada de outros. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do corpo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do seu corpo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Irmãos, Jesus aqui pegou pesado, porque era assunto de vida ou morte. Tinha gente que estava enganando outros, e eles mesmos estavam enganados. E Jesus então chama a atenção, confrontando-os, chamando-os de hipócritas. Onde é que está aquele Jesus cuti-cuti, tipo ursinhos carinhosos? Onde é que está aquele Jesus legal, parceirão? Cadê? Ele está confrontando, apontando o dedo na cara desses caras. E por fim ele chama suas serpentes, raça de víboras. Vocês acham que vão entrar no reino dos céus desse jeito? Percebe, irmãos, que o falso precisa ser apontado para que todos nós estejamos atentos ao falso e não seguirmos o falso, tampouco sermos os falsos. Porque é questão de vida eterna, é questão de vida ou morte, é questão de céu ou inferno. Não é uma questão do tipo, vou comer um x-salada com milho ou sem milho no final do culto. Não, é questão de onde passarei a eternidade, na presença de Cristo ou sofrendo os tormentos eternos com Satanás. Por isso o falso precisa ser alertado. É por isso que nós aqui dizemos, você é um cristão verdadeiro ou falso? O seu cristianismo é simplesmente uma questão de escolha, porque um dia você se emocionou? O seu cristianismo é simplesmente uma questão de escolha porque você gosta de ler livros de teologia? O seu cristianismo é simplesmente uma questão de escolha porque você gosta dos princípios do moralismo e do conservadorismo? Sinto lhe dizer. E que bom que há tempo de mudar, porque o seu cristianismo está alicerçado na areia movediça e ele não vai se sustentar, porque estamos falando de coisas eternas. Então, Bruno, talvez você esteja se perguntando, e assim espero, o que é o verdadeiro cristianismo? Se talvez eu seja um falso cristão, como faço para ser um verdadeiro cristão? Jesus diz,
o novo nascimento é condição essencial. Continuo não entendendo. Vamos lá. Nicodemos também não tinha entendido. Porque Jesus diz o seguinte, Jesus respondeu, em verdade lhes digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou, peraí. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí o espírita vai dizer, reencarnação. Não é nada disso. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Nicodemos não entendeu o que era. Porque Jesus diz, é necessário nascer de novo. Peraí, como assim nascer de novo? Por acaso é possível um velho voltar para o ventre materno? Jesus diz, não é sobre isso que eu estou falando. É sobre nascer da água e do espírito. Somente aqueles que nascem de novo, ou seja, aqueles que têm um novo nascimento na água e no espírito, é que herdarão o reino de Deus. É sobre ser regenerado, é sobre ser nova criatura. Somente estes herdarão a salvação eterna. Portanto, um verdadeiro cristão não é aquele que se emocionou, ainda que você pode se emocionar. É muito bom se emocionar na presença de Deus, cantando louvores, ouvindo uma palavra, isso é bom, mas não é o alicerce da fé. A sua fé não pode estar alicerçada no gosto teológico. Que bom que você gosta de teologia, continue estudando, mas esse não é o alicerce da sua fé. Também não é o moralismo. Continue sendo irrepreensível, sendo obediente, mas saiba que é necessário nascer de novo. Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água é um símbolo de purificação. Quando nascemos de novo, porque Cristo morreu na cruz, os nossos pecados são perdoados, são esquecidos, nós somos lavados. O sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, faz com que todos os pecados daqueles então que o Espírito toca, sejam perdoados. Agora, se você de fato é um verdadeiro cristão, por mais que nós pequemos, Jesus nos limpou. Significa que Deus Pai nos vê como santos, como irrepreensíveis. E não só o nascimento da água, que simboliza a purificação, mas o nascimento do Espírito, que simboliza o poder. Ou seja, não somente fomos lavados, perdoados e redimidos, como também temos o poder da habitação do Espírito Santo em nós, que nos capacita a vivermos na luta contra o pecado. E nos capacita então a vencermos o pecado. Quando nascemos de novo, somos perdoados e temos o poder necessário para vencermos na luta contra o pecado. Portanto, novo nascimento não é mudança de comportamento apenas. Não é parar de fumar, parar de beber, não ir mais para a balada, não é. Isso é moralismo. Não é sobre mudar um comportamento X ou Y. Agora eu não falo mais palavrão, eu sou crente. Não é nada disso, irmãos. Aqui, claro, fumar não é legal, é pecado. Falar palavrão também não é legal, e essas coisas mais. No entanto, o que eu estou querendo dizer é que cristianismo não é meramente colocar uma roupa de crente. Não é simplesmente mudar um comportamento A ou B. É sobre transformação interior. Lembra o que Jesus falou para os fariseus? Vocês estão podres por dentro. Por fora vocês são belos, só para se mostrar. Mas por dentro vocês são podres, por isso vocês são hipócritas. Percebe então que novo nascimento é sobre uma transformação interna. É sobre mudança de vontades. É sobre mudança de desejos, que então mudam os nossos comportamentos. É uma transformação interna que repercute em uma mudança externa. Portanto, o novo nascimento é a regeneração. Somos gerados de novo. Somos nascidos de novo. Ganhamos uma nova natureza e o resultado destes é a entrada no reino de Deus. Ou seja,
Aqueles que nascem de novo têm garantida a sua salvação eterna e nunca mais perderão. Não tem como nascer de novo e morrer. Nasce de novo e morre. Isso não existe. O Espírito Santo, que nos faz nascer de novo, é o mesmo que nos mantém nova criatura até que Jesus volte. E Jesus então diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus então contrasta o nascimento natural do nascimento espiritual, que a condição para herdar a vida eterna não é meramente escolher o cristianismo, não é meramente escolher vir para a viva. O que nos habilita a salvação eterna é o novo nascimento. Não é a emoção, o arrepio, a teologia ou o moralismo, mas é a regeneração. E você? Vive uma capa de cristão ou teve uma transformação interior? Você simplesmente mudou um comportamento A, B ou C? Ou teve uma transformação interna? Você realmente nasceu de novo? Se você está disposto a viver uma vida de entrega a Cristo, de obediência, de segui-lo, apesar do custo que é segui-lo, muito provavelmente você nasceu de novo. Se você deseja obedecer a Cristo em todas as situações, se você está disposto a morrer para os seus próprios sonhos, para que encontre nos sonhos dele os seus sonhos, provavelmente você nasceu de novo. Se você está disposto a entregar tudo que você tem e tudo que você é, a sua casa, a sua família e tudo mais, a ele, provavelmente você nasceu de novo. Agora, se você percebe que essa ainda não é uma realidade em sua vida, calma, porque existe esperança. Há uma saída. Então, Bruno, o que eu faço para nascer de novo? Onde é que eu vou? Quanto de dinheiro que é? Quanto custa? O que se faz para nascer de novo? Jesus diz: não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meu Deus, que confusão. Como assim? Imagina Nicodemos, irrepreensível, conhecedor do Antigo Testamento, escriba, fariseu, membro do Sinédrio, moralmente impecável, inclusive acreditava nos milagres de Jesus e diz: você é mestre da parte de Deus. Nada disso adiantou. Era um cara que fazia tudo direitinho. E Jesus diz: Nicodemos, precisa nascer de novo. Nicodemos talvez estivesse escolhendo, mas essa não era uma realidade interna. E você? Escolheu meramente uma dentre as demais religiões? Ou você foi transformado? Você escolheu o cristianismo por uma experiência, por um arrepio, teologia, moralismo? Ou você nasceu de novo? Bruno, não, eu não nasci de novo. Será que é mais emoção? Não, será que eu preciso cumprir mais regras? Será que eu tenho que estudar mais a Bíblia, mais teologia? Não, você precisa nascer de novo. Mas como que se faz para nascer de novo? Jesus diz: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Jesus faz um jogo de palavra aqui. A palavra vento e a palavra espírito no grego é a mesma, é a palavra pneuma. Então ele usa a mesma palavra para fazer uma espécie de analogia. Ele diz: olha, sabe o vento? Você sabe de onde ele vem? Não. Sabe para onde ele vai? Não. Você consegue ver o vento? Não. Você consegue sentir o vento? Sim, isso sim. Pois é igual o Espírito. Você sabe de onde o Espírito vem? Não. Para onde ele vai? Não. Você consegue ver o Espírito? Não. Mas você percebe os efeitos. O vento você não vê, não sabe de onde vem, para onde vai, mas você vê uma árvore caindo à sua força. O Espírito você não sabe de onde vem, para onde vai, mas quando ele sopra na vida de alguém, você vê os efeitos. Alguém consegue controlar o vento? Ah, Bruno, parece que tem uma tecnologia para estocar vento. Não, não é sobre essa. Alguém consegue fazer o vento soprar? Não. Ninguém controla o vento. Da mesma forma, ninguém controla o Espírito. Como assim, Bruno?
Não é só tocar lá menor, afastar as cadeiras, apagar a luz e fazer uma fumaça e soprar no ouvido das pessoas, o Espírito vem. Não. Ninguém consegue manipular a ação do Espírito Santo, tanto quanto não conseguimos manipular o vento. O vento e o Espírito é uma ação unilateral. Portanto, ninguém escolhe soprar o Espírito. É o Espírito que sopra de forma unilateral. E Jesus diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. Percebe? Quem é que escolhe seguir a quem? Ah, mas um dia eu fui ao encontro de Jesus, sim, mas ele te escolheu primeiro. Portanto, a conclusão que chegamos é que cristianismo não é questão de escolha, é questão de experimentar o vento do Espírito soprar em nossas vidas. Portanto, é um ato da livre e soberana vontade de Deus. O vento sopra, ou seja, o Espírito Santo age sem o nosso controle. Nós não podemos marcar a noite do Espírito Santo, o culto do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo nessa noite vai ser... Não, a gente não controla. É uma ação unilateral. Irmãos, você pode ter a plena convicção de que eu jamais estaria aqui por minha livre e espontânea vontade. Por minha livre e espontânea vontade, eu estava ali do lado. Para quem não sabe, era uma balada aqui do lado, onde eu ia por livre e espontânea vontade. Até que um dia, sem a permissão da minha vontade, o vento soprou. E tudo mudou na minha realidade. Da mesma forma, na vida de centenas aqui. Um dia, o vento soprou e tudo mudou. Não porque paramos de ir na balada simplesmente, não. É porque fomos tocados e fomos transformados profundamente. O vento soprou e ele nos deu vida. Fomos chamados das trevas para a luz. Agora, meus irmãos, estes que experimentaram o vento soprar, estes têm uma missão. Estes têm um propósito. Portanto, se você está se sentindo perdido na vida, parece que a vida não faz muito sentido, parece que não tem um propósito na vida, eu quero lhes dizer que, se o vento soprar, saiba sim, você tem um propósito. Olha o que o salmista diz: pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto de que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. Irmãos, nós não somos fruto do acaso. Nós não somos fruto de uma explosão. Nós somos fruto da vontade de Deus, que quando ainda estávamos no ventre de nossas mães, Ele estava escrevendo a nossa história. Isso significa que você sim tem um propósito designado pelo próprio Deus, que te escolheu quando estavas ainda no ventre de tua mãe. Por mais que você tenha sido rejeitado pelos seus pais, por mais que você tenha sido rejeitado por amigos ou por quem quer que seja, saiba que Deus não somente te ama, mas tem um plano para a sua vida. Não somente Deus te chamou, quanto soprou esse vento e tem criado um caminho para você seguir ao longo dos seus próximos anos. Portanto, a sua vida faz sentido. Você é amado. Você faz parte dos planos que Deus tem para a sua vida, ainda que você por hoje não entenda. Mas saiba que esses planos vão sendo descortinados e você vai entendendo os planos de Deus para a sua vida. Portanto, meus queridos, saiba que o vento está soprando. Você é um escolhido de Deus, assim eu creio. Cabe agora a sua resposta. E eu digo que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Concluo dizendo que cristianismo não é escolha. Que a fé é firmada na emoção, no intelectualismo ou no moralismo não é uma fé salvadora. O que é necessário? Mais emoção,
Mais livros, mais morais, princípios morais? Não. É necessário que o vento sopre. Só que nascer de novo não é algo que nós controlamos, não é algo que nós produzimos, não é algo que manipulamos. O que a gente faz então, Bruno? A gente ora para que o Espírito Santo sopre. A gente ora para que o Espírito Santo sopre na sua vida, se ele ainda não fez. E se você percebe que o Espírito ainda não soprou em sua vida, ore para que ele o faça. E eu quero trazer aqui 3 passos práticos para as nossas vidas. Considerando que o novo nascimento é uma ação unilateral do Espírito, por outro lado, exige uma resposta de nossas vidas. Então, primeiro passo, entregue-se a Jesus como seu Salvador. Se você ainda não fez esse mergulhar, se não foi batizado, se não veio conversar com alguém, ao final do culto, os pastores vão estar aqui à frente. Vem conversar com a gente. Se você quer responder a esse chamado, vem aqui que nós queremos te dar as direções. Agora, entregue-se a Jesus como seu Senhor. Ele tem que ser o seu dono. Você tem que viver uma vida de submissão a Ele, de obediência a Ele. Entregue-se a Ele, seja seu seguidor. Não porque você sentiu um arrepio, mas porque o vento soprou e você responde: eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. E por fim, espalhe essas verdades. As pessoas ouvem o chamado de Deus quando nós falamos o Evangelho. Portanto, se você já é nova criatura, exerça o seu papel de instrumento de Deus na vida daqueles que ainda não são. Fazendo o quê? Proclamando as boas novas de que Jesus morreu por nós pecadores, de que Jesus nos salvou dos nossos pecados e da condenação eterna. Baixe sua cabeça, a banda pode subir e a gente vai orar.